Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Esperar o povo entrar, me falar se o som tá bom, pra gente poder começar. Hoje oficialmente é o capítulo 1, né? Porque na verdade na semana passada... Boa noite Valéria, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo? Que bom, então vamos lá. Oficialmente é o capítulo 1, porque na semana passada a gente fez a introdução, então o capítulo de hoje é Mãos à Obra. Eu achei muito legal porque é um capítulo que fala sobre a gente não ficar esperando para fazer acontecer, né? Então a gente vai falar sobre, como o Emmanuel falou, né? Sobre o trabalho no bem, mas a gente vai trazer um pouquinho para a nossa vida, para a nossa casa, né? Sobre o que a gente pensa e o que a gente espera. Então espero que a gente tenha uma noite gostosa. Vamos lá ver o que Emmanuel fala desse capítulo. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmão? Olha a pergunta. Essa pergunta é de Paulo. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se de tudo para edificação. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava contra certas dificuldades mais fortes. Quando Paulo escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Peloponeso é uma região que fica ali perto que fica na Grécia, que ia até Corinto. Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer simplesmente para assinar esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que trabalho e realização pertencem a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultuosas concessões de esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar, de interpretar, que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria muito falar é o seguinte. Corintos lutava com certas dificuldades. Vamos trazer para a nossa casa. Eu não vou falar sobre as instituições. Eu não vou falar sobre os problemas dentro da igreja, os problemas dentro da instituição, os problemas de picuinha, que são vários dentro de todas as instituições. Não é da sua, não é da minha. Da minha eu vou te dizer que nem tem, porque o nosso time... eu só vou às quintas-feiras, é tão pequenininho, não dá nem tempo, né, de ter picuinha. Mas a gente sabe, né, que quanto mais trabalhador, quanto mais trabalho, quanto mais nos envolvemos com pessoas, às vezes tem um problema ou outro. Mas eu não quero falar disso. Aqui Emmanuel, ele está se dirigindo, né, às instituições. Quando a gente fala de evangelho, e quando a gente está fazendo aqui, né, o evangelho no lar, a gente vai falar da gente. E tudo que a gente vai aprender aqui, a gente vai trazer para casa. Porque a nossa casa é a nossa primeira igreja. A primeira igreja é a nossa casa. A primeira igreja é a nossa família. Né? Os primeiros convivas espirituais são os nossos amigos, os nossos familiares. Então, é isso que a gente vai focar. Então,
Primeira coisa que ele fala assim, a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades. Aí eu pergunto para você, qual família, qual casa hoje não luta com certas dificuldades? A gente tem vivido momentos de muita dificuldade. A gente tem vivido momentos de dificuldade por conta da economia, por conta da política, por conta da depressão, por conta da obsessão. Eu tenho uma pessoa super querida que eu vejo ela num caminho de obsessão tão forte e que eu não consigo, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a bagagem espírita, resolver. Por quê? Porque depende dela, não depende de mim. Eu vejo pessoas que às vezes você fica assim, nossa, como eu queria dizer para essa pessoa, orar e vigiar ia resolver o problema dela, mas ela não acredita. Como eu queria, né, direcionar em alguns momentos, e como eu queria direção em alguns momentos da minha vida. Então nós vivemos momentos difíceis. Começa por aí. Nós estamos vivendo o que a igreja de Corinto vivia naquele momento. E aí Paulo, né, adverte várias coisas e ele diz assim, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhos por novidades fenomenológicas de revelação. A gente tem buscado trabalho, sim. A gente busca o aprimoramento, sim. A gente sabe que fora da caridade não há salvação. Aí a gente fica assim, angustiada porque não consegue fazer a caridade, angustiada às vezes porque não consegue doar, angustiada porque não consegue estar no centro espírita o tempo que gostaria, ou na igreja o tempo que gostaria, e a gente vai amargando todas as nossas angústias que não vão resolver em nada. E o que Emmanuel está dizendo assim, olha, o tempo de qualidade é o tempo que você tem. Existem mães que vão trabalhar e ficam aflitas, porque precisam trabalhar. Antigamente a mãe podia ficar com o filho, hoje em dia não pode mais. O mundo mudou. Hoje em dia o mundo, ele é um mundo que se divide, né? Não tem mais aquele poder patriarcal que o pai sustenta a família e a mãe cuida dos filhos. Até porque o dinheiro que o pai ganha não é suficiente para isso. Até porque não seria justo com a carreira da mãe. Então muitas coisas evoluíram, mas isso gerou, principalmente nas mães, nos pais menos, né? Eu tenho visto pais hoje em dia com esse pensamento. Até um cliente meu me ligou, quando meu filho nasceu, eu me afastei da empresa, agora eu estou querendo voltar. Eu achei interessante aquilo, né? Mas a verdade é que a gente vive momentos em que as mães às vezes se sentem muito culpadas porque trabalham, porque não conseguem estar ali o tempo todo para os filhos, porque acabam tendo que delegar para outras pessoas, avós, auxiliares, a escola, coisas que ela precisava fazer. Mas a verdade é que o mais importante do que o tempo que você passa com seu filho é a qualidade do tempo que você passa com ele. Então, se você passa muitas horas com seu filho, mas sem a menor paciência, ali no celular, no Facebook, postando o tempo todo e ele fazendo o que ele quiser, isso não é um tempo de qualidade. Mas se você tira um tempo de qualidade, ainda que seja curto, entre aquele teu monte de fazeres, vamos ver uma série junto, vamos ver uma série, essa vai ser só nossa, vamos tirar uma noite de jogos uma vez por semana, vamos estudar uma matéria junto, eu não consigo estudar tudo, mas a matéria que eu sou melhor, eu vou pegar uma horinha com você, uma vez por semana, para a gente estudar. Então são coisas que a gente começa a pensar que aquilo que você tem de qualidade é muito mais importante do que você tem de quantidade. E isso para tudo na nossa vida. Para a nossa vida amorosa, para a nossa vida, nosso relacionamento amoroso, para o nosso relacionamento profissional. Não adianta você ter um funcionário que ele chega de manhã cedinho, ele sai até depois do horário, mas não produz. Quem é que quer um funcionário que não produz? Às vezes é melhor um funcionário que fica menos tempo, que pede para sair mais cedo, mas entrega para você, olha, aquilo que você pediu e mais um pouco. Deus quer tempo de qualidade nosso. Ele quer tempo de qualidade onde a gente está lá no trabalho, não precisa estar dentro da igreja, está lá no trabalho, mas está sendo harmônico, pacificando, falando bem, em oração. Deus quer nosso tempo de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto dessa passagem. Aqui ele fala dos centros espíritas que às vezes não tem atividades quando não tem médiuns adestrados. É como se fosse até cachorro, né? O que são os médiuns ostensivos, né? Vamos mudar um pouco essa palavra. Médiuns ostensivos. Olha, eu vou contar uma história para vocês que eu já contei para o meu time, mas aqui talvez alguém não tenha escutado.
Uma vez eu estava trabalhando na Seara de Jesus. Era o iniciozinho de tudo, sabe? Eu estava fazendo o curso do Evangelho. Deve ter lembrado muito dessa época que eu fiz esse curso de Evangelho, não, de educação mediúnica, né? De Livro dos Médios. Foi triscas eras, não vou dizer quando, porque já tem tanto tempo, mais de 20 anos. Mas nós tínhamos uns 3 ou 4 médiuns que sempre se manifestava muito, né? Trazer muitas comunicações. E tínhamos 2 médiuns nessa mesa que nunca falavam nada. Entrava exercício, saía exercício, elas 2 nunca falaram nada. É óbvio que na mesa, às vezes, nem sempre conseguia estar todo mundo, às vezes faltava 2 médiuns, às vezes faltava os outros 2, às vezes faltava 1. E aí teve um dia que estavam todos os médiuns, estávamos as 4 médiuns na mesa, e aquelas 2 pessoas que nunca tinham se manifestado não tinham ido. Aí nós sentamos na mesa achando, hoje vai bombar, porque os 4 médiuns que falam pra caramba aqui, que recebem espírito até dizer chega, estão na mesa. E aí começa a reunião, uma olha pra cara da outra, e ninguém percebeu a presença de espírito nenhum. Não apareceu espírito na mesa mediúnica, e ficar assim olhando pra cara da outra, tipo, os espíritos não vieram, o que aconteceu? Depois de uns 20 minutos, o doutrinador em oração recebe um mentor dizendo que os trabalhos de socorro estavam suspensos naquela noite, porque nós estávamos sem os 2 médiuns de sustentação da casa. Olha que vergonha. Todo mundo achando, tipo, que as meninas que nunca falaram nada não faziam a menor diferença, porque elas nunca falaram nada, não que não fosse legal tê-las ali. Mas a verdade é que, quando faltava qualquer um dos médios, tinha comunicação. Menos comunicação, talvez. Tinha comunicação. Mas quando faltaram as 2 médiuns de sustentação, a espiritualidade optou por suspender a reunião. E ficamos só em oração e em radiação. Então, essa lição eu nunca vou esquecer. Porque às vezes você acha que a pessoa que está ajudando é aquela que está falando, é aquela que está lá na frente, é que está com o microfone, é que está com o holofote virado para ela. E na verdade não é ela que está ajudando. Na verdade quem está sustentando, quem está ajudando é alguém que está ali tímido, é alguém que está escondido, alguém que não quer aparecer, alguém que não faz questão de aparecer, alguém que abriu mão do holofote, né? Não que não seja importante a pessoa que está ali dando a cara a tapa, que está ali se esforçando, que está estudando, que está dando palestra, não que não seja importante. Sim, se a gente não tivesse ninguém querendo falar, se não tivesse nenhum médium querendo trabalhar, realmente. Mas é muito importante a gente se reconhecer, a gente se recolher a nossa pequenez, a gente entender o quanto a gente é pequeno diante da grandeza espiritual e o quanto a gente precisa um dos outros. Nós somos um time, nós somos um grupo, a humanidade é uma família. E se a gente não se unir como família, se a gente não se unir como time, como um grupo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você está na sua casa e você está se sentindo, eu sou a única pessoa que faz, eu sou a única pessoa que... Não é verdade. Não é verdade. Vamos procurar os silenciosos, vamos dar espaço para outras pessoas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, você pede uma pessoa para fazer uma oração, por exemplo, isso é muito comum. Às vezes eu estou lá no Evangelho e diz assim, alguém quer fazer oração? Ninguém se habilita. Vamos passar a nos habilitar, vamos passar a fazer parte, sabe? Fazer esse pertencimento. Deus não quer uma oração linda. Ele não quer uma oração cantada, rimada, melodiosa. Ele quer uma oração sincera. Ele quer alguém que esteja ali dando o seu coração. Então, se você fala muito pouco, mas se você fala com sentimento, você é muito mais importante do que quem rezou uma oração gigante, belíssima, quase um poema, mas não estava sentindo verdadeiramente tudo que estava falando. Então, vamos começar a nos jogar, sabe? E a entender que todo mundo precisa de ajuda. Todos, uns dos outros. Então, às vezes a pessoa olha assim, não, sua oração é melhor do que a minha. Não existe isso. Quando você ora, quando um palestrante pede a você para orar, ele pede por um motivo. Às vezes é uma intuição, às vezes é um momento que talvez ele quisesse uma oração.
Quantas vezes eu já entrei e falei assim, alguém quer fazer oração? Porque eu precisava de uma oração. Porque eu queria receber uma oração. E aí todo mundo, não. Tudo bem, eu vou fazer. Nunca vou deixar de fazer, porque oração é a melhor coisa que existe no mundo. Mas às vezes você, quando o palestrante te pediu, né? Ou quando alguém te pediu, às vezes você pode aproveitar essa oportunidade belíssima de doar alguma coisa a alguém. Então, essa passagem aqui, nesse pedacinho que Emmanuel nos convida, vamos parar de esperar o mágico, o milagroso, o maravilhoso, aquilo que vai resolver a vida de todo mundo. Isso não vai existir. Isso não vai existir. O que vai existir são formiguinhas construindo formigueiro. Nós somos aquelas formiguinhas que juntas vamos criar, né, um império do cristianismo de bênção, de energia. Vamos criar aquele formigueiro energético, né? Com todos aqueles canais de energia que a gente possa distribuir, que a gente possa doar, que a gente possa trazer para a nossa casa. Uma coisa que eu acho muito legal é a gente sempre lembrar, olha, vai ter culto no lar, vamos trazer a família. Ah, mas fulano não gosta. Não interessa se não gosta, ele não pode passar 10 minutos com você, ouvindo uma oração. Naquele momento, o fluido daquela pessoa pode ser utilizado pela espiritualidade. Quantas vezes no culto no lar, a gente só de ler uma passagem, a gente consegue doar fluidos necessários que a espiritualidade usa para socorro, usa para refazimento dos espíritos que estão trabalhando na crosta. Quantas vezes os espíritos nos avisaram disso? Não que você tem que fazer reuniões mediúnicas, nada disso. É falar de Jesus, é abrir o Evangelho, é falar o que você entendeu dessa mensagem, buscar trazer as crianças, como é importante a criança no culto no lar. Ler uma passagem e falar para a criança, o que você entendeu dessa passagem? Né? O que você entendeu que Jesus falou dessa passagem? Puxa vida, você já tinha escutado essa passagem antes? Falar como a gente está conversando. Porque às vezes se a gente está só num tom de palestra, fica chato, né? Principalmente para quem não gosta, para quem não curte, para quem não está ali, né, no dia a dia. Mas se você abre, né, um espaço ali para uma conversa gostosa, poxa, tem alguma coisa para você falar que te lembre, alguma coisa que aconteceu na sua vida que te lembre isso? Então, isso são questões muito interessantes que a gente pode trabalhar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né, com os nossos amigos. Uma outra coisa também que eu achei muito legal, ele diz assim: nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de poucos. Ou seja, imagina o plano espiritual se ele tivesse circunscrito a uma tarefa num horário ali no centro espírita, na igreja ou em qualquer lugar. A tarefa espiritual é gigante. A tarefa espiritual, ela não dorme. Quando a gente fala Deus não dorme, a gente está falando dos mentores também não. A tarefa espiritual é a tarefa de socorro, de aconselhamento, de intuição, de estar ali com a gente o tempo todo, de ver aquela nossa tristeza e lá, Iris, calma, levanta, pensa em outra coisa, bota uma música. A espiritualidade não cansa de nos ajudar. Nós é que nos cansamos de ouvir. E aí quando a gente cansa de ouvir, quando a gente para e resolve ouvir a tristeza, ouvir o obsessor, ou ouvir a dureza dos nossos corações, aí sim a gente afunda. Mas se a gente parar, se a gente abrir, se a gente tiver disponível, a espiritualidade está ali o tempo todo nos usando para o bem, nos usando para o melhor, nos usando para socorrer, nos usando para bem dizer. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que a espiritualidade não dorme, o seu mentor não dorme, Deus não dorme. Deve ter até um descanso entre eles, mas entra outro. Tem sempre alguém de vigília, tem sempre alguém protegendo, tem sempre alguém nos envolvendo, tem sempre alguém nos socorrendo. Então isso é muito importante e é muito gratificante a gente saber que está sempre sendo cuidado. Aí ele diz assim: quando vos reunirdes, lembrai-vos da doutrina e a revelação, o poder de falar, de interpretar, que já sois detentores.
É o que você tem de melhor, o seu coração. Abre o seu coração. Colocai mãos à obra do bem, no aperfeiçoamento indispensável. Então, cada vez que a gente utiliza, né, todo esse conhecimento para o bem, para socorrer, para dizer, para falar, para botar uma mensagem no Face, para botar uma mensagem no Instagram, para responder, às vezes, um irmão que está ali falando, a vida está péssima, o dia hoje foi horrível, e aí você faz uma oração e responde a ele, como foi horrível se você acordou vivo, como foi horrível se você tem uma outra oportunidade de sobreviver, de reescrever a sua história, e aí você começa a pensar o quanto nós podemos espalhar o bem. Olha só, o mal, ele está espalhado. E você pode esbarrar com o mal em qualquer lugar. O tempo todo você espalha com o mal, com o desânimo, com a dor, com a inveja, com o ciúme, com a vaidade. Está difícil espalhar o bem. Você encontra uma pessoa hoje, quantas pessoas você encontra na rua e você diz assim, e aí, tudo bem? E ela responde, tudo ótimo. Não existe mais isso. A pessoa fala, tô indo, tá indo, estamos indo. Hoje, eu cheguei até para um cliente que eu falei assim, tirando que tá ruim, tudo ótimo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão acreditando no bem, não estão vivenciando o bem, não estão identificando bem, não conseguem ver a beleza nas pequenas coisas, não estão conseguindo contemplar a natureza na sua beleza. Se não tiver tudo perfeito, entendeu? Se não tiver tudo maravilhoso, se não tiver tudo... Caramba! Nós somos tão abençoados. Será que a gente não consegue perceber o quanto nós somos abençoados? Então, a gente precisa espalhar o bem. Então, a gente precisa espalhar. Quando aquela pessoa vier, tá tudo mais ou menos. Não tá mais ou menos, não. Sabe por que não tá mais ou menos? Porque eu tô te vendo. Né? E você tem um corpo funcional, e você tem uma oportunidade de recomeçar, e nós acordamos, a gente podia não ter acordado, podia estar lá no plano espiritual, cadê minha família, eu quero ir embora para casa. Eu vou ficar assim, olha, vou contar uma história para vocês. Eu tava assim com um papinho, né, ai não, já fiz tanta coisa, ai não, já tô... Aí eu tive um sonho, aí já posso voltar, tá tudo bem, eu tive um sonho que eu tinha ido pra um lugar horrível, gente, ai, eu só falando pra vocês. Aí eu tive um sonho que eu tinha ido pra um lugar horrível, aí eu falava assim, gente, quero voltar pra casa. Ele falou, você não disse que estava pronta pra voltar? Se você voltar, o lugar é aqui. Eu falei, não, mas aqui eu não quero. Aqui eu não quero. Ué, mas não é você que escolhe. Você quer voltar agora? O lugar é aqui. E eu ficava olhando pra ele assim, e ele olhando assim pra mim, né? Eu falei, então não quero. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente volta na hora que tem que voltar, né, quando a gente volta sem nenhum desejo, nenhuma melancolia, sem ter contribuído em nada para esse retorno, porque às vezes a gente pensa que o suicida é só aquele que se mata. Não, o suicida é aquele que desiste de viver. Aquele que desiste de viver, ele também é suicida, em graus menores, mas ele não vai alcançar a plenitude de ser completista, de chegar lá, olha, você ganhou, né, passou com êxito, com coroa de flores, não. Porque ele deixou de fazer 1 milhão de coisas, enquanto ele ficou aqui, não tem mais nada pra fazer, a vida tá assim, tá assado. Então, quando eu sento aqui e eu dou para vocês uma palestra, eu termino pensando assim, o que foi isso, né? Eu tenho que aprender tudo que eu falei também. Nós estamos o tempo inteiro em aprendizado. E ser completista é se reconhecer nessa pequenez desse aprendizado. É você pensar, né, o quanto você pode melhorar e o quanto você pode melhorar a vida de alguém, o dia de alguém, o minuto de alguém, a hora de alguém. Então, quando você parar para pensar, se você achar que tá tudo uma droga, você pensa assim, tá tudo uma droga, o que eu posso fazer para deixar o próximo minuto de alguém melhor? O que eu posso fazer para fazer a alegria de alguém? E vai fazer a alegria de alguém. Porque quando você fizer a alegria de alguém, eu garanto a você, pode anotar aí que eu assino, eu garanto a você que na hora que você faz a alegria de alguém, essa alegria volta num sentimento, numa energia, num amor. Então, é muito importante. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente tem que fazer o outro feliz. E quando a gente começa a trabalhar em fazer o outro feliz, quando a gente começa a trabalhar em espalhar alegria, espalhar amor, o amor começa a invadir a nossa alma, o amor começa a invadir o nosso coração. E aí a gente começa a se entender efetivamente o que é trabalhar no bem. Tá certo? Deixa eu ver quais são as mensagens aqui. Pra gente poder responder.
Boa noite, boa noite. Fabrício, começando uma semana abençoada. Ai, que bom, Fabrício, que Jesus te abençoe, que a gente possa ficar junto, né, a esse sentimento a semana inteira. Boa noite para todo mundo. Irradiação, vou colocar na irradiação quarta-feira. Valéria. Quando eu fazia com os meus filhos pequenos, eu usava livros infantis e os salmos da Bíblia. Meu filho mais velho adorava. Fizemos até entrarem na adolescência. Depois não quiseram mais. Mas sabe o que acontece? Tudo isso que você fez, Valéria, não se perdeu. Nada disso se perdeu. Isso ali está lá neles. E quando eles precisarem dessa energia, desse carinho, desse amor, isso vai voltar à tona. Talvez com os próprios filhos, né? Cris, meu pequeno gostava de assistir o Evangelinho no YouTube. Olha que coisa boa, só dica boa aqui. Eu gostava muito daquele livro Melhor é Viver em Família, as histórias que Jesus contou e parábolas de Jesus. Eram para crianças, eram maravilhosos. Iris, se você vai para um lugar ruim no sonho, nem quero... Isso aí é a espiritualidade mostrando, olha, se você volta antes de estar pronta, volta antes de estar na hora, para de palhaçada, né? Não vai para um lugar bom. Entendeu, Valéria? Olha, vocês são lindas. Eu tenho certeza que você vai para um lugar bom, mas na hora certa. Quando Deus te chamar. Que a gente não pode realmente querer voltar antes. É ficar nesse, o mundo tá horrível, o mundo não melhora. Gente, o mundo melhora. Quem não tá melhorando somos nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos. Quem não pegou a aguinha, vai lá pegar a sua aguinha. Pra gente fluidificar a água pra semana. Pode botar até uma garrafa aí, que a gente tá precisando muito de água fluidificada. Vamos elevar os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em Teu nome, aprendendo o Teu Evangelho não com as nossas mentes, mas com os nossos corações. Obrigado, Mestre Jesus, por nos amparar, por estar conosco nos nossos piores e melhores momentos. Por não nos abandonar a hora nenhuma, por nos proporcionar tudo aquilo que precisamos para evoluir, para melhorar. Pedimos, Mestre Jesus, por todos aqueles que sofrem a violência, a guerra, a violência urbana, a violência doméstica, aqueles que sofrem pela dor da doença, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que sofrem em casa porque nem conseguiram tratamento, aqueles que sofrem as doenças da alma, as doenças do coração, do remorso, do arrependimento, aqueles que passam pelas dores das doenças psíquicas, pela depressão, pela síndrome do pânico, por todas as doenças provocadas pelo nosso psiquismo, pela doença da obsessão, da fascinação, da subjugação. Que Tu proteja todos os doentes mentais, os esquizofrênicos, os distúrbios bipolar. É tão difícil, Mestre Jesus, o mal de Alzheimer. É tão difícil a gente perder a capacidade de pensar, ou não estar totalmente, não está conduzindo, né, os nossos pensamentos como deveríamos. Então rogamos a Ti por todos eles e pelos familiares que convivem com eles, que também é muito difícil. Mestre Jesus, que Tu visite a casa de cada um que está nos assistindo, iluminando todos os cômodos da sua casa, os seus familiares, os seus animais, os seus amigos, os seus vizinhos, que possamos reter em nossos corações essa Tua paz durante toda a semana e que possamos nos manter em paz. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo enorme no coração de vocês, se Deus quiser. Até segunda-feira.